If he raced with Ruben, he raced with Schumacher, with Senna. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, onde eu dou a minha opinião, dou a minha crítica e também a minha nota. Então, se você gosta desse tipo de conteúdos, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, principalmente agora no começo do vídeo, que isso ajuda muito. E, sem mais delongas, pega essa pipoca, sua água com açúcar e vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um filme bem recente, de 2025, e nós estamos a falar sobre Fórmula 1, com várias pessoas bem interessantes. Um filme que está disponível na Apple TV de 2 horas e 30 e pouquinhos minutos. E esse filme foi dirigido então por Joseph Kosinski. E esse filme tem um elenco, tem um sabor. Nós temos Brad Pitt, nós temos Benson Idris, entre outras pessoas nesse elenco que chamam muita atenção, mas esses são os nossos dos outros principais. E nesse filme nós conhecemos então Sonny, interpretado por Brad Pitt. E Sonny é um corredor, vamos assim dizer, um atleta que já esteve a competir na Fórmula 1, só que ele acabou por perder na época do Ayrton Senna. E durante 30 anos da sua vida ele foi procurando um propósito e não se apegando à fama, a competições, etc, etc. Ele só queria correr para se sentir livre, correr para se sentir bem consigo mesmo. Até que o seu amigo de longa data, que há 30 anos atrás foi seu oponente, decidiu então convidar-lhe para ajudá-lo então a tirar a sua equipa da falência e ganhar o Fórmula 1 daquele ano, juntamente com outro atleta jovem que tinha as suas ilusões à flor da pele. Eles então se juntam e, entre desavenças e várias opiniões contrárias, eles tornam-se uma equipa e eles acabam por ganhar, realizando então assim o grande sonho do Sonny e do seu amigo, que ele não conseguiu conquistar há 30 anos atrás. E eu preciso vos dizer que esse filme, assim, que filme! Porque esse filme é maravilhoso. E deixem-me já vos dizer que eu não sou muito fã de filmes de esporte que não tenham um bom enredo por trás. Esse filme tem consistência, muito além de procurar contar-nos a história do Sonny ou do Joshua, que é o jovem que está lá, que é o novo atleta dessa equipa que vai falir, ou muito menos de um amigo do Sonny. Ele procura muito mostrar como as coisas funcionam, a adrenalina, a competição, a forma desesperada que esses, vou dizer, atletas e empresários buscam deixar cair uns aos outros para levantar, procuram formas e métodos, seja lá quem for a pessoa, para poder sair então do buraco para cima. Porque nesse filme se mistura tanta coisa, mas tanta coisa, são tantas camadas, que você fica tão entretido que esse filme não para. Ao mesmo tempo que nós temos um romancezinho dentro da equipa, nós temos a tentar entender como o funcionamento do Sonny e como ele, de um jeito meio desgrenhado, meio campônio, meio brusco, ele consegue montar uma estratégia onde ele mostra que o atleta não é feito só disso ou daquilo, ele é feito de estratégia, de inteligência. Ele tem que saber jogar no campo, tem que saber o que ele vai fazer e muitas vezes arriscar a si mesmo. Esse filme tem excelentes movimentos de câmera, o momento em que a câmera fica à frente do atleta, o momento em que eles batem, colidem, os corpos pulam. Apesar de ter sido bem engraçadinha, mas ao mesmo tempo foi maravilhosa, sinceramente. Uma das coisas que eu amei, assim, amei muito, foi a adrenalina do campo, entre aspas, pista, né? Que é o momento em que o carro vai fazer curvas, vai fazer deslizes. Aquilo parece tão real e tão emocionante. O suspense no meio de cada momento. Tu esperas que o Sonny vença, mas depois vem o Joshua e eles vão sobrepondo camadas. E no final, vamos dizer,
O filme nos surpreende, sim. Porque ninguém espera que aquilo aconteça. Brad Pitt fez uma... Eu não vou dizer abertura, porque nós já conhecemos maravilhosamente bem o trabalho de Brad Pitt em milhares de filmes que ele já fez, mas ele é literalmente aquele ditado de envelhecer como vinho. Ele é muito carismático, nós sabemos muito bem como funciona o Brad Pitt. Ele é muito acentuado no seu personagem, ele consegue trazer vida e adrenalina ao seu personagem. Ele é um ator, realmente. Eu dou uma salva de palmas para esse homem, porque ele fez um espetáculo maravilhoso de entretenimento nesse filme. Denzel Idris, que é então um novo ator que tem chamado muita atenção nos palcos, ele realmente fez por merecer nesse filme também. Ele traz um personagem um pouquinho mais arrogante, fugindo um pouco mais daquilo que é o típico, que é o esperado de si, né? Apesar de que o único trabalho dele que eu acompanhei foi uma série, se não for, que está aqui no canal também, ainda não acabei, por isso é como outra parte, mas ele consegue fazer um espetáculo muito, muito bom, apesar de que eu acho que o papel dele foi um pouquinho esforçado, mas ainda assim dou méritos, porque foi um bom trabalho. Somente um homem que tirou férias por um ano ou se demitiu do seu trabalho, Joseph, para poder juntar esse elenco, que elenco maravilhoso, esplêndido. Sinceramente, um elenco fabuloso. Nós temos de tudo nesse filme. Para esse filme eu dou uma nota de 8, porque ele tem literalmente tudo aquilo que nós podemos querer e imaginar num filme de corridas. Ele faz lembrar a adrenalina que Faísca McQueen dava quando tinha os meus pequenos 8, 7 aninhos, quando eu assisti aquilo na Disney. É um filme maravilhoso. Se você já viu Fórmula 1, eu recomendo a ver de novo e de novo, atenção por você, porque esse filme merece. E deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou desse filme. Se você não assistiu, eu recomendo muito assistir, porque esse filme vale sim a pena, ele merece o mérito que tem. Não é um filme aborrecido, não lhe vai cansar, pode parecer um pouco óbvio, mas ele vale a pena. Se você quer entrar em mais spoilers, vamos para o parte 2, que por lá eu vou falar um pouquinho mais do filme sem restrições. Verstappen down the back straight at over 200 miles an hour. See an opening. Go for it. The rookie attacks in 11. No. Pierce pulls alongside the Red Bull. He's wheels ahead for the first time ever in MotoGP. Oh no! Fórmula 1 então traz Brad Pitt e Denzel como atores principais desse papel em que eles vão ter que trabalhar como uma equipe. O filme começa basicamente a nos apresentar a personagem Sonny, que é um homem bem nos seus 40 mais, 50 mais ou menos, e ele está a fazer várias competições por equipas aleatórias. Nós encontramos ela dentro de um trailer, ele é chamado, e nós vemos a audiência vibrar por ele, a equipa brilhar por ele, mas nós não entendemos propriamente o que ele é, competidor de Fórmula 1, aquilo já são corridas de Fórmula 1, ou não, mas depois, logo nós percebemos que ele é simplesmente um atleta de carros normal, que não está ainda na Fórmula 1, e nós tentamos entender mais ou menos como funciona essa história. Ele é chamado então para competir para aquela equipa que ele foi correr, pelo um gerente, o diretor, o chefe dali, mas ele acaba por não ir e ele nega, ele diz que vai poder fazer. Então ele sai dali, ele vai para um restaurante comer e se higienizar, enfim, até que ele encontra o seu amigo, que é Ruben, um italiano que já correu há 30 anos atrás com ele como adversário e que queria ele de volta para poder ajudá-lo então a meter a sua equipa fora da falência, porque se eles perdessem a Fórmula 1 dessa vez, a equipa dela acabava. Ele tem um jovem atleta, que é o Joshua, ele é muito bom, só que ele tem aquela coisa de jovem, teimosia, não querer ouvir, não querer saber de absolutamente nada. Então o Ruben tenta convencer Sonny, mas Sonny não se mostra lá muito apelativo. Até que, mais uma vez, em algum filme, o Brad Pitt diz assim para o diretor: eu vou estar ali
E tu me fazes entrar assim também. Lenta. Sim, eu vou entrar. Foca em mim. Ela aparece de surpresa no campo, lá na pista, para poder fazer então o teste. Existe uma pequena desavença entre ele, Ruben, e o diretor da equipa, né, que é a pessoa que vai criar estratégias e tudo mais, o técnico, mas o Ruben acaba por dizer que quem está ali para ser testado não é Sonny, mas sim a equipa, porque ele é um ótimo atleta, simplesmente que perdeu a esperança cedo demais. Ele então tem o primeiro confronto, no caso Sonny, com Joshua, e Joshua já se sente meio atacado, parecendo que vão lhe roubar o lugar. Ele vai competir e ele não se adapta logo de primeira às pistas de Fórmula 1, principalmente ao carro, já que não é um carro com a forma dele meu campanha, mas sim um carro bem mais moldado e seguro, isso é importante ressaltar. Então o Sonny vai levando um certo tempo, mas ele diz que dá para fazer alguma coisa. Enquanto isso, o agente do Joshua, que é um jovem lá, outro corredor, avisa-lhe que essa empresa vai à falência e que é melhor ele começar a procurar uma outra equipa. As coisas vão andando enquanto o Sonny se adapta nessa corrida. Porém, infelizmente, as coisas vão desandando assim para mal. Então o Sonny cria uma estratégia que basicamente se baseia em ele ir atrasando os outros competidores com multas e faltas e enfim, enquanto o Joshua vai atingindo posições mais acima ao longo das corridas, para que chegassem ao final, apesar de embaixo da pirâmide, mas que logo na última corrida eles conseguissem vencer então. As coisas vão acontecendo, só que Joshua, ainda sendo um jovem muito teimoso, ele acaba então por sofrer um grande acidente e isso desperta muito medo de Sonny. E ele põe então na cabeça que pelo Joshua e pelo seu amigo Ruben, ele precisa ganhar aquela corrida de todas as formas possíveis e inimagináveis. Ao mesmo tempo, por causa do acidente que ele sofreu há 30 anos atrás, ele então tem, vamos dizer, os seus dias contados. Ele tem fraturas que ele nunca curou. E enfim. Quando Joshua se recupera, só se fala de Sonny. Sonny está a trazer a equipa de volta, Sonny está a fazer milagres, eles vão conseguir ganhar e isso vai mexendo com a cabeça de Joshua. Até que ele decide voltar. Mas fica uma imparcialidade da parte do Joshua entre ele conseguir admitir que aquele acidente só aconteceu porque ele foi teimoso. E o Sonny não entender o que se passa propriamente, apesar de ele ter se sentido culpado. Mas então o Sonny decide que vai tentar arriscar-se para poder ganhar. E ele fica nessa competição com o Joshua até que ele sofre um acidente e vai para o hospital. Ele estava muito irritado. Então o seu amigo Ruben descobre que ele tem fraturas de há 30 anos atrás e decide dispensar o Sonny. O Joshua acaba por ouvir e ele tenta trazer de novo aquele espírito de equipa do Sonny no grupo. O Ruben vê isso, fica muito emocionado e o Sonny volta e decide não ir embora, principalmente quando ele descobre que um dos sócios do Ruben, da sua equipa, está a tentar forjar coisas e falsificar coisas para que o Ruben saia, então, da direção. Prontos. Nesse momento, nós já estamos praticamente na última corrida de Fórmula 1 e a vitória não é certa, porém, eles arriscam tudo o que têm, trazendo aquela emoção vibrante e maravilhosa que só um filme de esportes muitas vezes consegue nos dar. E eles vão lá e ganham. No último momento em que o Joshua podia vencer, ele dá então espaço para que o Sonny concretize a sua vitória. E posteriormente ele diz o seguinte: eu terei muitos anos para ganhar no Fórmula 1, mas tu não, tens que ganhar pelo menos um. E isso é marcante, porque ao longo do filme nós vamos ver uma narrativa que vai se construindo entre duas pessoas que são de gerações diferentes, opiniões diferentes, mas que têm muito para ensinar uma à outra. Uma história que vai se construindo em cima de uma amizade controversa, complexa e bem interessante no final do dia, já que estamos a falar de duas posições que às vezes não se quer abrir mão.
Eles têm coisas em comum, como o facto de ambos terem perdido os pais aos 11 anos e ambos estarem a fazer isso, de certa forma, pelo pai. Ambos têm outras e outras coisas em comum que é descoberto pela técnica, que acaba por ter um romancezinho com o Sonny. Mas isso é extremamente maravilhoso, esse filme. Despertou-me um amor que eu já não esperava ter, assim como ao Sonny. Eu recomendo muito esse filme. Se você não assistiu, mais uma vez eu recomendo. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, que se você fica por aqui, você perde muita e muita coisa. Não se esqueça também de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário aqui no canal, que isso ajuda muito esse vídeo a ser entregue a outras pessoas. Pode enviar esse vídeo para um amigo que assistiu ou que tem uma opinião contrária à minha ou à mesma também, porque isso ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo. Todas as semanas, 4 vídeos. Um beijo e até já.